Hallihallo Leute, wie geht es euch? Na aula de hoje iremos aprender os pronomes possessivos em alemão. Em alguns vídeos a gente já falou sobre eles já apareceram em textos e tudo mais, mas na aula de hoje vocês vão conhecer propriamente quais são os pronomes possessivos em alemão, tá bem? Preparem aí papel e caneta porque é muito importante anotar as informações da aula de hoje, porque os pronomes possessivos podem parecer um pouquinho difíceis ali num primeiro momento, porque eles funcionam diferentemente do português, tá? Mas não é nada aí impossível de se aprender, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos lá. Trouxe aqui uma tabela para vocês de todos os pronomes possessivos em alemão, tá? Mas eu quero que vocês tenham em mente que isso daqui é a declinação no nominativo, tá? Quando a gente não tem ali nenhuma mudança, a não ser no feminino e no plural, que eu vou mostrar para vocês depois ali, mais para frente no vídeo, tá? Mas estejam atentos aqui, então, que a gente vai sofrer ali, a gente vai ter declinações também nos pronomes possessivos em alemão. Mas isso é um tema para outra aula, tá? Na aula de hoje eu só quero que vocês tenham contato aí com os pronomes possessivos em alemão, tá? Saibam quais são e saibam como que eles funcionam aí no idioma, tá? Então a gente vai verificar aqui os Personalpronomen, tá? Que são os pronomes pessoais ali, normais, né, de sujeito, e qual é o seu respectivo pronome possessivo, possessive pronomen, ok? Então aqui eu tenho ich, o pronome possessivo para ich é mein, né? Meu. A gente já viu isso em alguns momentos ali em textos, né? Mas aqui então a gente vai lembrar que é específico para o ich, tá? Para o eu. Du, que é o você informal, que a gente já aprendeu, a gente tem enquanto pronome possessivo dein, tá? Dein, ok? Depois a gente vai ali para o er e para o es, tá? Er é aquele pronome masculino em alemão, né? Ele se refere a todas as palavras ali de der, masculinas, né? E o es vai se referir a todas as palavras neutras em alemão, né? Que são das ali, né? O artigo neutro. Só que eles têm o mesmo possessivo pronomen em alemão, que é o sein, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas Mari, eu não vou confundir isso daqui com o verbo sein? Não, tá? A gente não confunde porque os pronomes possessivos, eles vêm acompanhados de palavras, tá? Sempre vai dar essa ideia de alguém ali, indicativo de posse. Nunca vai ser algo conjugado, né? Um verbo conjugado nem nada do tipo, como seria o verbo sein, né? Ser e estar, tá? Agora, diferente do português, que a gente tem ali a ideia de seu, sua, que pode ocupar vários aspectos, né? Várias pessoas ali, em alemão a gente tem diferença. A gente tem aqui o sie, que se refere a ela ali ou ele, né? Dependendo da tradução para o português, mas que é algo feminino, né? Que se refere a palavras femininas em alemão, como ali o artigo die, né? Só que aqui o pronome possessivo em alemão é diferente, tá? A gente tem aqui o ia, tá? Ia é o pronome específico para o feminino ali, para esse indicativo de sua, né, dela, tá? Mas cuidado aí, então, a gente sempre vai ter que saber qual é o artigo da palavra, tá? Para conseguir aqui retomar apropriadamente com o seu possessive pronomen, ok? Depois eu trago ali alguns exemplos para vocês verem como funciona. E aqui também a gente não vai confundir com o ia, do pronome pessoal vocês ali, porque são coisas totalmente diferentes, tá? A gente tem que chegar aqui e enxergar que os pronomes pessoais ali do caso de sujeito são diferentes dos pronomes possessivos, que nem a gente tem ali em português a diferença de quando eu digo vocês e quando eu digo de vocês, tá? São situações diferentes, então cuidado aí. Aí a gente chega ali no wir, né? Que é o nós. Qual é o pronome possessivo? Unser, tá? Unser é o pronome possessivo ali relacionado a nós, tá? Unser. E aí a gente tem o ia, tá? Que é esse vocês informal, é o que sempre acompanha o do lá, né? Informal no singular. O ia é o plural. E aí aqui vocês vão ter euer ou eure e algumas terminações, tá? Quando a gente chega nesse pronome possessivo, a gente tem uma inversão. Quando a gente ver eles declinados, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Mas o euer aqui vai acompanhar somente palavras masculinas ou neutras no caso nominativo, no caso de sujeito. Agora, quando sofre a inversão do R ali, é para acrescentar as declinações de acordo com o caso em que a gente estiver falando ali, sujeito, nominativo, acusativo, objeto e assim por diante, tá?
Sie, com letra minúscula, a gente vai ter o mesmo possessivo ali do feminino, tá? Do sie lá de cima do singular. A diferença aqui, novamente, é que a gente entende isso pelo contexto. A gente sabe que não vai se referir a dela, mas sim a deles e delas. Então, em relação a possessivo pronome, aos pronomes possessivos, a gente sempre vai ter que ter em mente ali o contexto. O contexto vai nos indicar de quem a gente está falando, tá? E aí sobrou aqui por último aquele nosso pronome formal, né? Sie, escrito com letra maiúscula, que é esse você, vocês formal. Lembrando aqui que o sie, obrigatoriamente, é sempre escrito com letra maiúscula. Então, o possessivo pronome dele ali também, tá? Então, a gente escreve ia, sempre com letra maiúscula, para se referir aí a esse sie formal, tá? Então, é igual ali ao feminino, é igual ao eles e elas, mas aqui tem que atentar a essa ideia da escrita em maiúsculo, porque é diferente, tá? Isso tem que estar claro aqui também, tá? Então, anotem os possessivo pronomen aí no caderno de vocês, tá? Anotar aqui por tabela, dessa forma, ajuda a gente a visualizar melhor quais são os pronomes possessivos em alemão e o que eles de fato acompanham, né? Qual pronome, a qual pronome eles se referem. Por isso, anotar é extremamente importante, tá? A gente vai voltar neles aqui quando a gente falar das declinações dos pronomes possessivos, mas aqui está a base, que vocês estão vendo ao que esses pronomes possessivos se referem ali, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês terem em mente como que isso funciona numa frase, tá? Mein Bruder lernt gerade Deutsch. Mein Bruder lernt gerade Deutsch. Ou seja, meu irmão está aprendendo ali no momento alemão. Quando a gente usa esse gerade, ele dá essa ideia de no momento, agora. Mas a gente pode traduzir como um gerúndio, tá? Então, essa ideia de estar aprendendo. Em alemão, a gente não tem uma conjugação verbal ali que indique o gerúndio. Então, a gente usa essas palavras. Nesse caso, o gerade, ele vai dar a ideia de que é nesse momento, que é agora, tá? Por que eu usei mein? Porque eu quero me referir ali a meu, né? Por que está sem terminação nenhuma aqui? Porque Bruder é masculino, né? Então, aqui eu tenho nominativo normal, né? O sujeito sem declinação nenhuma ali, somente o possessivo normal, mein Bruder, tá? Agora, o segundo exemplo. Deine Mutter ist sehr nett. Deine Mutter ist sehr nett. Por que eu acrescentei um E ali? Segue sendo nominativo, tá? Segue sendo a ideia de sujeito, mas a gente já viu de quando a gente tem ali algo feminino acompanhando, uma palavra feminina, a gente precisa acrescentar esse E ao final, tá? Então, deine Mutter, a sua mãe, a tua mãe ali nesse sentido de du informal, ok? Dessa ideia informal ali. Ist sehr nett, é muito simpática, muito agradável, muito querida, tá? Terceiro exemplo, unser Haus ist ein bisschen alt. Unser Haus ist ein bisschen alt, tá? Unser, nossa casa, é um pouquinho velha, tá? Então, unser Haus. Não tem terminação nenhuma aqui, porque house é um substantivo neutro, tá? Então, a gente deixa da mesma forma que o masculino no nominativo. Não tem terminação ali em E. O E só vai acompanhar palavras femininas, como a gente viu ali em cima, Mutter, ou palavras no plural, tá? Então, isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, é no caso normal de nominativo, que agora a gente já sabe que é o caso de sujeito. Os outros casos ali, acusativo, dativo, a gente vai ver mais para frente, tá? Alguns exemplos agora para a gente diferenciar essa ideia do seu, sua, porque em português é tudo igual, em alemão é diferente, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Peter und seine Mutter wohnen jetzt in der Schweiz. Peter und seine Mutter wohnen jetzt in der Schweiz. O que eu tenho aqui? Eu tenho Peter, que é ele. Então, eu tenho que pensar em qual pronome possessivo que eu vou retomar ali, o ele, né? E a gente viu lá na tabela que é o sein, tá? Agora, por que eu acrescentei aquele ele depois? Porque eu tenho que levar em consideração a palavra que vem depois, tá? Mutter é feminino, então, seine Mutter, tá? A mãe dele. Então, eu sempre digo para os meus alunos, para não se confundirem ali, a não traduzirem com essa ideia de sua mãe, porque isso pode confundir, para a gente pode ser feminino ali, pode se referir a ela, a eles ou elas, né? Então, eu sempre traduzo como Peter e a mãe dele.
Porque esse dele vai ser automaticamente ali sein em alemão, tá? Outro exemplo. Paula und ihr Vater sprechen sehr gut Italienisch. Paula und ihr Vater sprechen sehr gut Italienisch. Tenho Paula aqui. Eu quero dizer que é o pai dela, da Paula, né? Aí a gente tem que lembrar lá que quando a gente retoma substantivos femininos ou palavras femininas, né, nomes, enfim, a gente retoma com o ia, que é o pronome possessivo específico nesse caso. Por que eu não tenho um e aqui ao final? Porque fata é masculino. E no nominativo a gente não tem nenhuma mudança, né? No nominativo masculino, o possessivo pronome fica igual, tá? Então é sempre assim, a gente precisa achar ali o pronome possessivo adequado à pessoa de quem eu estou falando, mas a minha terminação ali no pronome possessivo vai ser de acordo com o substantivo que vem depois, tá? Então marquem bem isso porque é bastante importante e evita ali da gente confundir as coisas, tá? Agora, um outro exemplo. Peter und Paula haben eine Katze. Ihre Katze ist sehr süß. Trouxe esse exemplo no plural para vocês perceberem que a gente não confunde ali com o dela. Por quê? Porque a gente sempre sabe ao que aquilo está se referindo. Aqui eu sei que não é a dela, ó, é deles, né? É Peter und Paula. Então, Peter und Paula tem um gato, haben eine Katze. O gato deles é, a gata, na verdade, né? Katze ist feminin. A gata deles é muito fofa, né? Ist sehr süß. Então, por que eu sei que não é dela? Porque vocês têm um referente ali anterior, que é Peter und Paula. Então, a gente sabe que a gente vai usar o pronome possessivo lá do plural, que é ia. E aí, por que eu acrescentei o e aqui? Porque Katze ist feminin, tá? Ihre Katze ist sehr süß, tá? Então, são só exemplos para vocês perceberem que a gente não confunde as coisas. Com pronomes possessivos, a gente sempre vai ter um referente anterior ali para saber de quem a gente está falando, tá? E cuidar, isso é muito importante. Então, a gente sempre vai se referir ali adequadamente à pessoa com o pronome possessivo adequado também a essa pessoa ou a essa coisa ali, tá? Muito importante isso, anotem aí, tá? Como exercício, não vai ter nada demais na aula de hoje, a não ser uma revisão, tá? Revisão geral das aulas até o momento, a gente viu muita coisa até aqui já, né? Revisem as declinações também, porque eventualmente a gente vai misturar os pronomes possessivos com as declinações, né? E construam frases aí com os pronomes possessivos de acordo com o que a gente viu na aula de hoje. Para vocês internalizarem ali de qual pronome possessivo estamos falando, ali ao que se refere, construam frases que nem os exemplos que eu dei hoje em aula. Então, eu posso dizer, por exemplo, Ich und meine Mutter sei lá, haben ein Haus. Eu e minha mãe temos uma casa. Unser Haus ist sehr groß. Nossa casa é muito grande. Então, façam essa referência ali para vocês conseguirem retomar com o pronome possessivo adequado ali à situação, à pessoa de quem vocês estão falando, tá? Isso é muito importante. Lembrando que, se vocês estiverem no caso de sujeito ali nominativo, masculino e neutro ficam sem terminações, então se vocês estiverem se referindo a uma palavra masculina ou neutra, a gente coloca aquele pronome possessivo que nem vocês viram ali na tabela. Agora, se a palavra que acompanha for feminino ou plural, aí a gente acrescenta o e, tá? Mas estejam cientes que isso é apenas no nominativo, no caso de sujeito. Nos outros casos, a gente vai ver eventualmente como que eles funcionam e como eles afetam os pronomes possessivos em alemão, tá bem? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive. Auf Wiedersehen, Leute!